Pessoal, boa noite a todos. Eu estou aqui em nome do Centro Espírita Allan Kardec de Mafra e em virtude da nossa necessidade temporária de isolamento social, as nossas palestras vão ser realizadas por um tempo por aqui. Então, hoje meu nome é Marta Caroline e eu vou conversar com vocês, vamos refletir, elevar nossos pensamentos e vamos pensar sobre renascimento hoje, né? Então, eu gostaria de começar lendo uma mensagem. Só um momentinho. Vou começar lendo uma mensagem enquanto a Lúcia faz as propagandas e as honras da casa, certo? Daqui a pouco já nos ajeitamos. Vamos então fazer uma mensagem para começarmos a elevar nosso pensamento. E vamos ler aqui. Renova-te sempre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia. Paulo, capítulo 4, Coríntios, capítulo 4, 1 a 6. Em cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam, no quadro da luta cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo da carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se afigure insuperável, não te retires na posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar na justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é a fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Sê otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria. Enquanto o envoltório de carne se corrompe, pouco a pouco a alma, imperecível, se renova. De momento a momento para a vida imortal. Mais uma vez, boa noite a todos. Meu nome é Marta Caroline, eu estou aqui falando com vocês em nome do Centro Espírita Allan Kardec de Mafra. E hoje nós vamos refletir um pouquinho juntos sobre renascimento. Gostaria de fazer uma prece para que Deus possa nos ajudar, nos acompanhar nesse momento. Então, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, rogo amparo e auxílio para que todos nós possamos refletir um pouco sobre tudo aquilo que Jesus tanto sofreu para nos ensinar. Possa, Senhor, nos ajudar para que nós possamos recordar a cada momento difícil das nossas vidas
os ensinamentos do Mestre Amigo, iluminando os nossos caminhos rumo à felicidade real. Fica conosco, Pai. Abençoa essa noite e a todos que estão ouvindo, ajudando-nos com a elevação dos nossos pensamentos a melhorarmos, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Então, boa noite, pessoal. Hoje eu vim conversar com vocês sobre renascer, o renascer à luz da doutrina espírita. E é claro que, primeiramente, nós vamos pensar na pluralidade das existências, certo? Porque a doutrina espírita acredita, prega e sabe que a nossa vida, a nossa passagem pela Terra não é a única e que nós, nessa caminhada de crescimento, de desenvolvimento, estaremos aqui diversas vezes. Mas hoje eu não vou focar tanto a minha atenção, a atenção de vocês, na questão das reencarnações. Gostaria de pensar junto com vocês sobre a possibilidade de nós renascermos muitas vezes na mesma vida. Então, vocês vão reparar que eu vou olhar um pouquinho para baixo, que eu tenho um guia aqui para não esquecer de nada que eu gostaria de falar. Pensei em refletirmos sobre a questão no Livro dos Espíritos, número 132, onde Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eu quebrei um pouquinho essa resposta, a resposta que veio, para que a gente possa pensar. Parte a parte. Então, os espíritos começam respondendo: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é uma missão. Então, pensando nisso, pensando que Deus nos deu essa graça de encarnarmos, para que a gente possa se aperfeiçoar, para que a gente possa chegar um dia ou cada vez mais próximos do que seria a perfeição, nós precisamos ter esforços na nossa vida para que possamos aprender tanto com coisas boas quanto com as nossas dificuldades. Eu sempre pensei que assim, na Terra, da pessoa mais pobre de recursos materiais até a mais milionária que possa existir, da pessoa menos instruída, menos capaz, até a mais culta, a mais versada, todas sofrem. Isso ainda faz parte das nossas necessidades de evolução. Então, eu fiquei pensando e sempre acreditei, para mim, pelo menos, a forma mais tranquila, mais racional de acreditar num Deus bom é que essas experiências elas têm a nos ensinar. Porque enquanto nós aqui no conforto dos nossos lares estamos orando, estamos pensando em coisas boas, existe alguém lá na Etiópia passando fome. E a gente não consegue, me perdoem a emoção, pensar num Deus bom, senão com essa lógica de que cada um precisa de uma experiência diferente e que essas experiências, já que vamos sofrer todos, já que todos teremos problemas, teremos desafios, então que essas experiências, que esses problemas, eles possam nos ensinar, eles possam nos ajudar para que nós possamos nos desenvolver, aprender, ficarmos mais fortes, nos tornarmos pessoas melhores. Os espíritos ainda continuam, mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. É nisso que está a expiação. Então, vamos pensar que, se nós todos fomos criados simples e ignorantes, então, o que acontece
tropeços, erros. Eu imagino que quanto mais nós mergulharmos no nosso pretérito, quanto mais antigas as existências, mais graves foram as nossas falhas, os nossos erros. É claro que nesse percurso também já sofremos muito, também já amamos. Então, vamos pouco a pouco crescendo, né? E é muito lindo que nós possamos acreditar que a gente só anda para frente, certo? Que nós só podemos crescer ou estacionar. Então vamos aproveitar a nossa encarnação para que a gente possa crescer. Para que a gente possa crescer com as nossas dores e que nos momentos de alegria a gente não se deslumbre, a gente não fuja do nosso propósito de crescimento. E tem mais, na mesma resposta. A encarnação visa ainda outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então vejam, né? Para executá-la em cada mundo, toma o espírito um instrumento. Porque a finalidade da encarnação é de colocar o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na criação. E aí me recordo de uma palestra que eu ouvi há poucos dias, onde o Alberto Almeida falava. A palestra se chama E Agora, Para Onde Vamos? Parte 2. Está disponível no YouTube para quem quiser acompanhar depois. E o Alberto Almeida, muito sabiamente, relembrou as figuras da Alcione, do livro Renúncia, e da Lívia, do livro Há 2000 Anos. Pessoas de uma bondade inimaginável e que passaram por aqui quase que incógnitas, né? Então, isso nos faz pensar que para nossa bondade a gente não precisa realizar grandes feitos em quantidade, em quantidade mesmo, em impacto social. Nós precisamos, para adquirir a nossa bondade, para adquirir o nosso crescimento, nos ater à parte que nos toca. O que nós podemos fazer hoje para melhorar a nós mesmos, dentro das nossas casas, no nosso local de trabalho? Como nós podemos ser caridosos com aqueles irmãos que estão acima de nós, nossos chefes, nossos professores? Acima, é claro, apenas na parte material, na parte hierárquica, né, da matéria, mas que quão difícil é muitas vezes, inclusive isso é citado no Livro dos Espíritos, que sejamos caridosos com essas pessoas que têm mais recursos, que têm mais inteligência, enfim, né? E que a caridade verdadeira, ela envolve isso também, fazermos o bem para os nossos irmãos. Não apenas para aqueles que de nós precisam, mas para aqueles que momentaneamente passam no nosso caminho e que podem, da nossa conduta, fazer um exemplo, tirar uma mensagem positiva, ter um alívio para suas dores. Pensem vocês que a verdadeira caridade é aquela que vem do coração e não dos nossos bolsos. E a caridade que vem do coração, ela está presente num perdão. Ela está presente numa conversa, em a gente abrir parte do nosso tempo, abrir mão de parte do nosso tempo pessoal, de descanso com a nossa família, para ouvir simplesmente alguém que tem problemas. Então, tudo isso auxilia que a gente execute isso aqui, né? Colocar o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação, ou seja, cada um de nós, com certeza, por mais simples que seja, por mais incógnito que se sinta, tem uma parte a fazer, a contribuir na criação divina.
Bem, com essa introdução, eu gostaria de conversar e lembrar junto com vocês o significado da palavra renascer, porque afinal é isso que nós vamos discutir hoje. E a palavra renascer vem do latim renascere. Tem alguns significados: nascer de novo, na realidade ou na aparência, renovar-se, revigorar-se, adquirir uma nova atividade, um novo impulso, escapar de um grande perigo da vida. Então, se renascer pode ter o significado, né, de se renovar, se revigorar, a gente pode sim pensar no renascimento na mesma vida, várias vezes. Porque afinal, esse é o objetivo de cada uma das nossas encarnações. Cada uma delas nos traz a possibilidade do recomeço. E recomeçando a cada manhã, a cada dia, a cada oportunidade, a cada prova, a cada pessoa nova que nós conhecemos, que de nós precisa ou pode aproveitar. Nossos auxiliares domésticos, nossos colegas de trabalho. Tantas são as pessoas que fazem parte da nossa vida, que podem nos deixar alguma mensagem positiva. Então, que bom que nós podemos, que nós temos essa oportunidade. E isso, gente, faz lembrar uma outra questão muito importante, que é claro que se nós vamos renascer várias vezes, na mesma vida, inclusive, nós renascemos a partir dos nossos tropeços, das nossas lições. Então, isso significa o quê? Que para eu poder renascer, para eu poder me reinventar, sendo uma cristã melhor, um cristão melhor, eu preciso também trabalhar com perdão, não apenas as outras pessoas, mas a mim mesmo. E para que eu possa me perdoar e que possa me reinventar, eu preciso me conhecer. Eu preciso trabalhar o meu autoconhecimento. Então, para lembrar esse ciclo da vida, a Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, ela traz a seguinte colocação, muito interessante. Não há como evitar a vida e nem procrastiná-la, no compasso de seu fatalismo rumo à perfeição. Ela é um incessante mecanismo de transformações. Nada permanece inalterável. A mudança é um fenômeno natural do processo de renovação. Então, não adianta que nós não tem utilidade a nossa resistência. É claro que resistir a mudar faz parte da nossa condição humana. Por quê? Porque nós, como seres humanos, falíveis ainda, cheios de imperfeições, a gente se sente mais confortável nas situações que a gente já conhece, certo? E por conta disso, inclusive, nós temos uma resistência a enfrentar situações novas, a enfrentar desafios, porque foge da nossa zona de conforto. Mas a Joana de Ângeles, com muito cuidado, muito tato, ela traz essa questão, né, de que não tem como evitar esse ciclo da vida e que, invariavelmente, a gente vai acabar crescendo, vai acabar se desenvolvendo. A vida nos empurra para isso. Como diz um ditado popular entre nós espíritas, se não pelo amor, ela nos empurrará pela dor. Não é? E não precisamos e não devemos ficar chateados com Deus, com Jesus, com nossos benfeitores, mentores por conta disso, das nossas dores. Porque devemos lembrar que muitos de vocês que estão aí são pais, e muitos de vocês, enquanto pais, humanos, imperfeitos, falíveis, cheios de defeitos, enquanto pais e mães, vocês precisaram educar os seus filhos. E quantas dessas vezes, educando seus filhos, vocês os viram chorar por um castigo, por uma regalia que perderam? Antigamente, cada vez mais, né? Se nós voltarmos para trás, uma palmada.
quantos dos pais fizeram isso com o coração sangrando, mas na certeza que isso era importante para o seu filho. E aí, reflitam comigo, se vocês pais, como eu, nessa imperfeição, conseguimos enxergar lá na frente para os nossos filhos, que às vezes aquele momento de dor, aquele momento de dificuldade, num castigo, num cantinho do pensamento, numa reflexão, para ele é importante. Imagine Deus, em sua infinita sabedoria, pensando em cada um de nós que somos seus filhos e que precisamos, muitas vezes, de um empurrãozinho para aprender. Então, com certeza, as nossas dores, no meu ponto de vista, pelo menos, e acho que no de muitos de vocês, não devem ser encaradas como um castigo, uma punição. Uma vez que Deus é bom, Ele é perfeito, Ele não tem raiva, então não tem por que nos castigar, Ele nos ama. As nossas dores são reflexos das nossas escolhas, nessa ou em outras vidas, e são muito necessárias para que nós possamos aprender com elas e crescer com elas. E diga-se de passagem, pessoal, inclusive algumas delas são necessárias para que a gente possa nos perdoar, para que nós mesmos possamos, nos perdoar. Porque nós agora encarnados não sabemos, não temos a noção de quantas coisas nós vamos lembrar dos nossos erros lá para trás, né? E que provavelmente nos fariam muito mal se nós não tivéssemos já expiado alguma dessas coisas, se nós não tivéssemos já passado pela mesma dificuldade, perdoado alguém que fez a mesma coisa que lá atrás nós fizemos para outra pessoa e nós mesmos não conseguíamos nos perdoar. Então, eu penso que lá na frente, quando nós pudermos resgatar todas essas memórias, a gente vai ver que muitas das nossas dores, elas foram necessárias para o nosso próprio auto-perdão. Para aprendermos também, é claro, mas para o nosso próprio auto-perdão. Tem um comentário ainda da questão 132 que nós lemos há pouco, um comentário abaixo que é do Allan Kardec mesmo. O Kardec diz o seguinte: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles se quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem deles. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, da providência divina, né, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Tudo se encadeia, tudo é solidário, ou seja, na minha autorreflexão, né, muitas vezes eu posso lembrar que fiz mal a alguém, mesmo nessa existência, e não ter condições de reparar esse mal com essa pessoa mesma. Mas não faz diferença, porque a gente pode ter essa mesma atitude com outras pessoas, que a gente teria com aquele ente querido, com aquele irmão nosso, com o qual nós erramos e que não podemos mais reparar. Façamos o que nós faríamos para ele, se estivesse conosco, se estivesse em condições de receber isso, façamos isso para outras pessoas. Porque o bem colocado no mundo é sempre o bem, não importa para quem a gente está fazendo. Lembrem-se do que Pedro falou. O amor cobre uma multidão de pecados. Ele não disse que o amor cobre uma multidão de pecados desde que a gente ame aqueles a quem a gente ofendeu. Não. Claro que devemos os amar também, mas ele apenas colocou que o amor em si cobre uma multidão de pecados. Essa é uma das passagens bíblicas mais lindas, que nos traz mais esperanças, porque imaginem, se para a gente poder crescer só basta aprender a amar. Não é tão complicado quanto parece. O problema é que na nossa pequenez
a gente ainda não conseguiu chegar num vislumbre do que é o amor verdadeiro. De longe, talvez, as mães, né? Mas nós ainda não conseguimos. Basta nós lembrarmos dos exemplos que Jesus nos deixou, como Ele amou a cada um sem distinção, para a gente entender o quanto nós ainda estamos longe de chegar nesse pé, né? Nessa altura, certo? Que a vida vai nos levar, que a nossa existência eterna vai nos levar. Então, possamos lembrar que a nossa ascensão, ela é como se fosse uma escada, onde a gente vai subindo degrau a degrau. Não tem como fazer tudo de uma vez. Seria como se nós cobrássemos uma prova de PhD para uma criança do maternal. Seria injusto. E a gente não vai deixar de amar uma criança do maternal porque ela ainda está no maternal. Deus, em sua imensa bondade, não vai deixar de amar nenhum de nós, por conta ainda do nosso atraso na nossa escala de desenvolvimento. Mas vamos lembrar, então, do que a gente pode fazer para poder crescer. E para que nós possamos crescer enquanto seres humanos, conscientes daquilo que a gente precisa melhorar, a gente precisa primeiro se conhecer. E aí, vamos lembrar de uma pergunta bem famosa, eu garanto que a maioria de vocês já leu, do Livro dos Espíritos, que é a questão 919, onde o Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí tem um desdobramento dessa pergunta 919A. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Kardec pergunta: qual é o meio de conseguirmos? E quem vem responder é Santo Agostinho. Então ele diz: fazei o que eu fazia. Eu não vou ler toda a resposta, tá, gente? Porque ela é longa. Depois vocês olhem no Livro dos Espíritos para relembrar, né, para aprofundar. Eu destaquei alguns pontos aqui, que nesse pouco tempo a gente pode conversar. A primeira frase: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltarem a algum dever, se ninguém tivera motivo algum para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. E aí me lembro de uma outra palestra que explica isso, que é uma palestra um pouquinho mais antiga, se chama Os 3 Passos da Reforma Íntima, foi ministrada pelo Haroldo Dutra Dias, ela também está disponível no YouTube para quem quiser olhar. E o Haroldo retoma uma questão muito importante, que é a da imperfeição da gente, inclusive de nós, trabalhadores espíritas. E quanto que nós muitas vezes nos cobramos uma perfeição por a gente saber aonde a gente tem que chegar, quanto de nós se sente tão mal por ainda não ter chego lá, né? E ele traz isso, que qualquer uma das pessoas que está aqui na Terra, inclusive nós, os palestrantes espíritas, e talvez até principalmente nós, né, que tivemos a bênção dessa doutrina devido a falhas tão grandes que carregamos, nem todos, mas alguns de nós, é como se a gente tivesse que consertar um avião, o Haroldo traz, em pleno voo. Então a gente tem que consertar o avião, mas o avião está voando. Nós temos que consertar a nós mesmos, mas a vida não para a gente fazer isso.
Então a gente erra hoje, tropeça, erra, se arrepende, se sente mal porque sabe que não devia ter feito aquilo, e quanto mais a gente sabe que não devia ter feito aquilo, mais mal a gente se sente. Quantas vezes isso não aconteceu com cada um de nós? E pense em vocês que um espírito, uma entidade da altura de Santo Agostinho fazia isso diariamente, essa reflexão, e ainda encontrava coisas a se melhorar. Então imaginem cada um de nós, né? E essa imaginação não é para que nós nos sintamos mal com a nossa pequenez. Imaginar isso, o quanto a gente tem ainda pela frente, é para a gente entender, para a gente ter a humildade, inclusive, de perceber que nós estamos na caminhada, que a caminhada é lenta, que nós erramos, que nós vamos precisar nos perdoar, para que nós possamos aprender e crescer sem culpas. Depois nós vamos falar das culpas, né? Nesse caminho de crescimento eterno, né? De desenvolvimento, de nos tornarmos almas, espíritos cada vez melhores. O Santo Agostinho continua mais adiante. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Não tem outro jeito. Para que a gente possa renascer muitas vezes na mesma vida e renascer melhor, a gente precisa encarar as nossas falhas sem medo. A gente precisa saber e lembrar que Deus nos ama, não importa a nossa condição na ascensão evolutiva. Como não importaria para nenhum pai da Terra, nenhum bom pai, né? Nenhum pai de boa consciência, de bom coração. Aqui na Terra, se um filho sabe mais do que o outro, se um filho está melhor ou mais adiantado do que o outro para amá-lo. Se nós conseguimos, né, mesmo que aos trancos e barrancos, amar igual aos nossos filhos, imagine Deus, nossos pais. Renascer melhor, né? Renascer melhor a cada, como a Lúcia está trazendo ali, renascer melhor, né? A cada passo. E o Santo Agostinho, ele continua: quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por uma outra pessoa. Se a censurais noutrem, não poderia ter por legítima quando fordes você o autor. Pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Ele vai explicar depois o quanto os nossos entes queridos às vezes nos preservam por amor, e os inimigos não têm, geralmente, né, na nossa condição, nem dó nem piedade. E prestar atenção no que as pessoas se queixam de nós é o benefício da gente consertar o avião em pleno voo. Porque ao convivermos, e tantos de nós aí em isolamento social, né, mais próximo das suas famílias, muitos conflitos surgindo, certo? E nessas rusgas tão naturais da convivência familiar, é tão importante que a gente pare vez ou outra, e quantas vezes, quanto mais próximo uma vez da outra, inclusive melhor, né? Mas que a gente pare para pensar, o que daquilo tudo que eles falam para mim, como que eu posso melhorar? O que é verdade? Onde que está a verdade nisso? Eu não posso crescer e me consertar, me melhorar, nascer de novo muitas vezes na mesma vida, né? E em outras, se eu não encarar as minhas falhas, as minhas necessidades, as minhas imperfeições. Então, o autoconhecimento, ele depende, ele
ele contribui para a nossa melhoria, né? E lembrem-se que o fato de estarmos, né, nos consertando enquanto vivemos, às vezes nos confrontando com outras pessoas, às vezes nos desentendendo, às vezes ouvindo ou fazendo críticas e depois se arrependendo delas, né? Isso é o que nos traz a oportunidade de crescer. Nos ajuda a crescer enquanto a vida acontece. Porque os nossos irmãos em igual condição, eles não vão nos desculpar, eles vão trazer para nós, né, aquilo que em nós a eles incomoda. Muitos de nós espíritas, algumas vezes, ficamos com raiva quando erramos. É claro que essa raiva é bem tranquilo para a gente entender. Essa raiva é primeiramente de nós mesmos por nós termos errado. Alguns têm consciência disso, outros não. E aí a gente projeta essa raiva no outro. A gente fica com raiva da pessoa com a qual a gente errou ou da pessoa que a gente projetou a responsabilidade daquilo que aconteceu nela. Ah, se fulano não tivesse feito isso, se Beltrano não tivesse feito aquilo, eu não tinha errado. Aí aquele que é espírita muitas vezes fica com mais raiva ainda, porque ele acha que é o fulano que está impedindo a evolução dele, mas não é. As provações, as dificuldades, elas vêm de nós mesmos. De nós mesmos, né? Perdão. E os nossos irmãos que erram conosco, que nos apontam as nossas falhas, que se desentendem conosco, eles não são senão presentes divinos, meios pelos quais cada um de nós pode encontrar sua falha projetada naquela pessoa de alguma maneira, ou no desentendimento, né? O Freud mesmo já dizia, aquilo que mais te irrita no outro é aquela parte da tua sombra que você não quer aceitar em você. Então pensem que muitas vezes essas irritações que nós sentimos quando nós erramos, elas são irritações conosco, com nós mesmos. E a gente precisa aprender devagarzinho a nos perdoar. Então, sobre auto-perdão, eu trago também da Joana de Ângeles, do mesmo livro, Triunfo Pessoal. Na página 117, ela coloca o seguinte: arrepender-se de comportamentos equivocados, de práticas mesquinhas, egoísticas e arbitrárias é perfeitamente normal. A sustentação, porém, do arrependimento, além de ser inoperante, apenas proporciona prejuízos que respondem por numerosos conflitos da personalidade. Então, pessoal, sentir culpa pelos erros que nós cometemos é natural, né? A gente muitas vezes tem essa raiva de quem, até mesmo da pessoa que a gente acha que fez a gente errar, mas ninguém faz a gente fazer nada, nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Então a gente sente essa raiva de nós mesmos por termos errado, e aí em seguida vem a culpa. E aí a culpa é tão inoperante quanto a raiva. Acho que na nossa condição, talvez elas podem ser bem usadas se nós pegarmos, por exemplo, a energia da raiva para construir uma coisa positiva, sublimarmos, né? Para construir, para nos reconstruir, para reparar o dano que nós fizemos, enfim. Ou a culpa, né? O quanto que ela é importante, porque se não sentíssemos culpa, nós não também, muitas vezes, nem nos daríamos conta de quando erramos. Agora, a partir do momento que eu percebi que eu errei, essa culpa, ela já perdeu a sua função. E eu continuar carregando ela não vai me transformar numa pessoa boa. Às vezes, nós temos a impressão que se nós nos perdoarmos, é como se nós fôssemos desleixados com os nossos erros. Às vezes, a gente tem a impressão
que se nós abrirmos mão de carregar aquela culpa, Deus não vai perceber que a gente ainda é bom, que a gente teve uma boa intenção. E é claro que Ele sempre vai perceber. Percebe antes de nós mesmos. Então, a gente não precisa ter medo nem de perdoar os nossos irmãos e nem de perdoar a nós mesmos. Porque para renascer, muitas vezes na mesma vida, a gente precisa se conhecer. Se conhecendo, a gente vai ver os nossos erros. E vendo os nossos erros, nós nos sentiremos culpados e precisaremos nos perdoar. A Joana de Ângeles, mais à frente, ela ainda explica sobre a culpa. Como consequência, a culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras, que resultarão dos pensamentos íntimos enobrecedores. Então, é claro que para a gente superar a culpa, um dos meios, né, é que a gente vá ter atitudes de reparação. E como nós conversamos, né, agora há pouco, muitas vezes essa reparação não pode ser feita diretamente com a pessoa que a gente errou, mas ela pode ser transformada em amor a qualquer uma outra criatura de Deus. E dessa forma, a gente planta esse amor no mundo, que vai aos poucos cobrindo a multidão de pecados que cada um de nós carrega, sem exceção. Joana de Ângeles, na mesma obra: cumpre-lhe, portanto, envidar esforços e romper os elos com a retaguarda, avançando nas experiências iluminativas, a princípio, com dificuldade, é claro, em face da viciação instalada, dos nossos vícios, dos nossos defeitos, né? Para depois acelerar os mecanismos de desenvolvimento, por força mesmo do prazer e alegria fruídos. É claro que inicialmente é muito difícil a gente consertar os nossos erros. Às vezes é tão difícil a gente até aceitar uma outra pessoa que tem erros parecidos. Querem ver um exemplo bem próximo? As discussões entre partido A e partido B na política do nosso país. Quanto que um se irrita com o outro, porque o outro é dono da verdade, porque o outro não ouve, porque o outro é agressivo, porque o outro isso, aquilo, né? Sendo que são atitudes da nossa condição humana, presentes em ambos os lados. Então, muitas vezes, ao nos irritar com o outro, em vez de respeitar o diferente, a gente está se irritando com nós mesmos. Isso todos nós, né? Todos nós que às vezes nos importamos com uma ideologia, corremos o risco de fazer isso e devemos pensar em formas da gente defender aquilo que a gente pensa, é claro, mas defender acima de tudo o ensinamento de Jesus, e olhe hoje que dia maravilhoso para a gente lembrar quanto sacrifício Ele fez para vir nos ensinar. E a gente precisa começar a colocar em prática, acima de qualquer outra ideologia, a ideologia do amor, da caridade, do perdão, da mansitude. Não importa o quão difícil seja, porque realmente não é fácil. Se você aí está pensando, nossa, ou está se sentindo mal porque acha que isso é difícil para você e não é difícil para mim, você está enganado. É muito difícil para mim também. E eu tenho certeza que é muito difícil para a maior parte das pessoas que está conosco aqui nesse vídeo. Não é impossível, é só difícil. Vamos fazendo uma coisinha de cada vez. Vamos fazendo uma coisinha de cada vez que a gente chega lá. Só não podemos desistir.
Sentar num degrau dessa escada enorme que a gente tem para subir na nossa evolução e ficar chorando porque a gente ainda está embaixo, não vai ajudar. Vai ser degrau por degrau que a gente vai subir, e a gente também tem que se permitir ficar feliz com as nossas conquistas. A gente precisa começar a perceber também aquilo que a gente já se tornou capaz. Mas é assim, pessoal. Eu penso que deva ser assim. Se vocês permitem que eu traga um pouquinho do que eu penso também. Eu acho que a gente precisa valorizar as nossas conquistas, faz parte da nossa autoestima, contribui inclusive para a nossa reforma íntima, para a força que a gente precisa ter na nossa reforma íntima. Porém, nesse caminho de autoconhecimento, é muito importante que a gente não se deslumbre com a luzinha tímida que vai nascendo dentro de cada um de nós. E que também a gente não se desespere e não se apavore com as sombras de cada um de nós que a gente vai percebendo. Então, não se desesperar com a sombra, com a nossa sombra, e não se iludir, não se deslumbrar com a nossa própria luz. Tímida, com certeza, muito tímida, mas que já existe devagarzinho. Isso é muito importante. A Joana de Ângeles continua. Penetra-te na reflexão e descobre tuas incalculáveis possibilidades de realização. Olha ela trazendo aqui a questão da autoestima. Cada ser que habita a face da terra tem incalculáveis possibilidades de ascensão. Não importa o erro, porque se Deus colocou a gente aqui, é porque a gente tem condições de caminhar para frente. Cada um no seu ritmo, cada um com o degrau que lhe cabe, mas cada um tem sim condições de seguir adiante, de seguir crescendo. Isso é muito bom a gente saber disso, porque traz um conforto, né? Traz um conforto porque, assim, a prova que a gente faz no primeiro ano do ensino fundamental, no maternal, e que a gente ganha lá uma estrelinha da professora, ela também foi importante para a construção do nosso eu, da nossa autoestima, do nosso conhecimento, das nossas habilidades, das nossas capacidades, né? Aquela estrelinha lá do maternal, ela foi importante porque ela ajudou a construir mecanismos cognitivos, psicomotores que mais tarde foram necessários lá na nossa universidade, lá no ensino médio. Ou para quem não tem estudo, né, esse tipo de estudo de educação, foi necessário lá ao exercer a sua profissão, seja ela qual for. Então, aquela estrelinha na prova, né, na avaliação daquela professora lá atrás, se ela foi importante, e se a gente não pode julgar aquela criança por ela ainda estar precisando dessa estrelinha, a gente também não pode se julgar por estarmos ainda devagarzinho caminhando para um mundo de regeneração, que nada mais é do que a regeneração de nós mesmos. O planeta não vai se regenerar sozinho, somos nós que vamos nos regenerar. E muita atenção, a gente não vai regenerar aos outros, nós vamos fazer isso só, única e exclusivamente com nós mesmos. Ninguém consegue, desistam se vocês tentam mudar algum ente querido para que a vida de vocês fique mais fácil, para que a escada fique mais fácil de ser subida, que acho que é uma fantasia também comum que passa em cada um de nós, algumas vezes. Nós não vamos. É claro que nós pais que ainda educamos crianças temos a responsabilidade sim de conduzi-las no caminho do bem, né, de formar cristãos e não apenas formar pessoas intelectualmente
abastadas, intelectualmente avantajadas. Não. Nós temos a missão, acima de tudo, de formar pessoas nobres, tanto quanto possível, pessoas boas. Então, com esses pequeninos, sim, a gente tem o dever de contribuir para que eles subam a escadinha deles, junto conosco. Agora, nenhuma outra pessoa. A escada é uma subida sozinha, solitária. E não solitária ao mesmo tempo, porque Deus está sempre conosco, Jesus, nossos benfeitores. Mas solitária no sentido de que cada um de nós vai subir e vai construir a sua história, que é imortal. Então, que longa que é essa história? A nossa história. Pense, imortal. A gente tem tempo para isso. Não vamos ficar sentados num degrauzinho lá embaixo, né? Esperando para subir. A gente precisa continuar subindo. Sempre. Cada um na sua condição. A Joana de Ângeles ainda continua. Afirma-te no bem, a fim de que seu germe em ti fecunde e cresça. O germe do bem fecunde e cresça dentro de cada um de nós. Então faça o bem. Serás o que penses e planejes, pois que da mente e do sentimento procedem os valores que são cultivados. Então, cada um de nós, cada um de vocês vai ser o que acreditar. Então, acredite que pode e comece devagarzinho, né? Comece devagarzinho, mas comece. Perdoe-se. O perdão, como a Joana de Ângeles explicou tão bem, o auto-perdão, ele é incrivelmente importante na nossa caminhada evolutiva, porque a culpa não deixa a gente seguir para frente. Ela abaixa a nossa vibração, né? Ela não ajuda que nós elevemos a nossa vibração para nos conectar com ideias mais produtivas que possam nos ser inspiradas. Então a gente também precisa auxiliar os nossos benfeitores a nos auxiliarem. A gente também precisa elevar o pensamento para conseguir compreender aquilo que nós preparamos junto com os nossos mentores para essa jornada terrena que é transitória. Nós não somos, essa foi uma frase que eu escutei do Alberto Almeida também numa palestra quando ele esteve aqui em Mafra. Nós não somos, e achei magnífica essa frase, nós não somos seres humanos exercitando, treinando uma vida espiritual. Nós não somos. Nós somos, sim, espíritos, almas eternas na obra do Criador, passando por uma experiência temporária na Terra, uma experiência humana temporária. Então, a vida espiritual, ela não é aquilo que a gente treina, ela é a nossa realidade. A Terra, a nossa encarnação, é a nossa escola para nos tornarmos espíritos melhores lá na frente, porque somos eternos. Essa é a realidade imperecível. Olhem a importância da gente renascer muitas vezes em cada vida. E eu não vou deixar de falar dele, é claro, porque senão acho que até vocês iam brigar comigo. Vamos falar nas palavras de Jesus, que é o motivo... Me desculpe. Que é o motivo de cada um de nós estarmos aqui. O que Jesus, em primeiro lugar, nos ensinou? Em verdade, vos digo. É lindo o jeitinho dele, né? Ele sempre fala em verdade, em verdade. Em verdade vos digo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E não é só esse nascer de novo
Lembrem-se, não é só na outra encarnação. Não adianta deixar para a próxima encarnação. A gente precisa, cada um de nós precisa encarar a realidade de que o nascer de novo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, é agora. E muitas vezes, nós vamos renascer muitas vezes, ainda nessa encarnação, se Deus quiser. Muito obrigada, gente, pela atenção. Eu espero ter contribuído de verdade com as reflexões, com a elevação do nosso pensamento nesse dia que também nos faz, mais uma vez, lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós. Me desculpo pelas vezes que eu me emocionei, mas acho que passar a mensagem de Jesus é uma responsabilidade tão grande para pessoas como nós, ainda tão cheias de falhas. Com certeza